Madrugada de domingo. Nem sei que dia é hoje. É grave, não é greve. A minha vontade se mistura com meu pensamento. A vida passa lentamente com meus sentimentos. Hoje tudo tem um sentido especial. Tranquei a culpa no silêncio. Meus medos já não são tormentos. Me sinto protegido por uma fé inabalável. E a única certeza que tenho é que o meu merecimento é instrumento maior do meu recomeço. Os dias se aproximam e as interrogações me fazem pensar. Se tudo passa, aonde o amor se esconde? O meu mundo não parou. Disparou em mim um novo argumento para seguir. A transformação da alma, a vida que não pode ser mais camuflada, e a minha amada firme e forte do meu lado. Será que existe sentido maior do que o amor? Acredito que não, pois é impossível acreditar que uma pessoa possa se dedicar com tanto amor, sem dúvidas, que é possível romper a estrada do destino com a dignidade de quem ama. É grave, mas não é greve. Olá, pessoal. Mais uma vez, queria agradecer aqui a toda a coordenação da Flijoá por participar deste momento do lançamento do livro Seu Emanuel, de Lu Almeida e Manuca Almeida. Queria agradecer a João Gilberto e a toda a coordenação por participar desse momento importante da nossa história de Juazeiro. Não somente a história literária, mas a história da cidade, já que Manuca Almeida é a história de Juazeiro. Então, assim, fiquei muito honrado pelo convite de participar desse momento, de fazer comentários sobre o livro. Desculpa pela emoção, né, de ouvir novamente a voz de Manuca. Né, o livro foi bastante emocionante já de ler. Não foi uma tarefa fácil ler o livro. E, inclusive, oferecer essas impressões para o público em geral. Mas fui buscar forças, assim como o livro, você vai lendo o livro também lhe dá muitas forças para você continuar e terminá-lo, né? A lê-lo. Então, assim, o que me chamou a atenção muito desse livro é que o livro nada mais é do que toda a trajetória de Manuca. Ele fala de amor, né? A palavra, como ele costumava dizer, a palavra foi quem me deu tudo, né? Me deu a família, foi pela palavra que eu conquistei a minha mulher, o meu amor, que era Lu, como ele sempre falava, a palavra que me deu minha casa, meu carro, minhas filhas. E tudo isso regado a amor. Acho que Manuca foi esse poeta do amor, né? Acho que praticamente em todos os textos poéticos de Manuca, o amor estava sempre presente. Então, seu Emanuel, este livro belíssimo, queria parabenizar Lu, suas filhas, né? Todo o pessoal que trabalhou na edição, a edição fantástica. Por que eu vou dizer que a edição é fantástica? Porque é um livro relatório, é um livro relato, né? Um diário, não vou chamar um diário de bordo, mas um diário de vida que estava ali sendo vivida e lutado para que ela continuasse, né? E ela continua agora em outros espaços, seja impresso no livro, seja no plano astral que tanto Manuca acreditava. Então, eu queria primeiro parabenizar pela edição, pelo zelo, né, com que o livro foi tratado, né, a diagramação, as fotos, né, o contraste entre o impresso e o que foi escrito por Manuca, né, num pedacinho de papel. Isso me impressionou muito e muito me orgulha em ter um livro deste, da minha cidade, de um amigo, de uma amiga, que com esta qualidade de impressão. A edição literária é fantástica. Não sou um grande expert, eu sou um bom leitor, não sou um crítico desta área, mas assim, perfeito, muito bom.
Então, desde o primeiro momento do livro, para a gente não dar spoiler, porque as pessoas vão querer comprar o livro em tempos de pouca leitura, né? Você já dizer o que é que tem no livro, as pessoas vão dizer, não quero mais ler, Rafael já contou tudo. Então, eu achei que o livro, como eu falei, é um relatório, mas é um relatório que você vai se emocionando, porque além do amor, que é um outro livro que Manuka tem um pouquinho de dor, mas em nenhum momento a dor se sobrepõe ao tanto de amor que é exalado durante todo o percurso do livro, né? Seja por Lu, seja pelos irmãos, pelos amigos, pelo próprio Manuca, pelas filhas, por todo mundo. Alguns trechos me deixam bastante emocionados, que parece que nem tem tanta emoção assim, mas desde o primeiro percurso, quando ele chega aí a dizer, olha, vou usar uma palavra assim do meio da malucada, assim, vou encaretar, porque preciso mudar meu modo de vida. Isso me chamou a atenção também, porque eu também não sou nenhum careta, né? Então, isso me chamou a atenção, me fez repensar também em coisas minhas, em práticas e hábitos. Então, eu acabei, isso acabou me levando à reflexão. Então, esse momento de ir para o Complexo Luz, tal, porque assim, gente, eu sou um pouco, Lu, eu sou um pouco descrente. Eu não sei se eu me considero ateu, né? Mas eu acho que eu não gosto mesmo da religião. Mas eu acredito em algo maior. Desde que o mundo é mundo, os homens pensam em algo divinal, né? Eles exaltam a lua, as estrelas. Então, há algo no mundo, né, que rege isso tudo. Mas é como eu costumo dizer às pessoas, gente, para de ficar colocando, nesses tempos de Covid agora, eu começo a dizer assim às pessoas, parem de ficar colocando tudo nas mãos de Deus, que Deus está com muita demanda, então vamos nos cuidar, né? Porque o cara já tem muita demanda, então vamos fazer um pouco pelo próximo, já que ele nos fez imagem e semelhança. Então, voltando à questão do livro. Então, esse período, Lu, me levou bastante à reflexão, né, do encaretamento e da celebração de parar com certos hábitos. Né? Isso me chamou bastante a reflexão. A outra coisa, como eu falei, para não contar bastante do livro, mesmo num estado de bastante dor, Manuka conseguia ainda ele conseguiu chegar num ponto alto de literatura. Mesmo sendo uma escrita relato, há uma poesia no relatório. É um relatório poético de alta qualidade. Como a própria psicóloga fala mais à frente, né? Então, isso aqui não é uma consulta, é uma tertúlia, né? É uma conversa literária, uma conversa poética. Então, assim, eu tô conversando com você, eu tô bastante emocionado, você está percebendo. E é isso, eu acho que o livro é um livro para ser degustado. Como eu falei, por mais que você se impressione com aquela capacidade de mesmo convalescente, o cara se preocupou em passar um relatório, a sua vivência, a sua vida, e com a alta qualidade literária, né? E eu acredito que ele deva estar bastante feliz onde estiver com a qualidade do livro que foi lançado, que era um rigor que ele também exigia das suas produções. Então, o que é que me chamou a atenção? Essa maturidade poética de Manuka, né, literária, me chamou bastante atenção, porque, assim, como diz assim, o Paulo Leminski, em alguns momentos da literatura, principalmente no livro dele, Vida, ele diz assim, alguns autores chegam ao ápice, demoram de chegar a algum ápice literário, mas outros não, eles têm os estalos mais cedo, como, por exemplo, o Rimbaud, né, o próprio Castro Alves, né, que construíram suas obras literárias bem cedo, bem novas. Outros, como Machado de Assis, conseguiu obter esse nível literário com uma certa idade. Ele cita também o Bachot, que é o cara do Haikai. Bachot conseguir obter essa engenharia do verso do Haikai já com um certo nível de idade. Então,
Mas aí onde está? Como eu vejo a obra de Manuca pensando em seu Emanuel, né, que tem a sua participação. Como eu vejo, Manuca foi o cara que, primeiro, um pouco na adolescência, ali já, da adolescência na fase adulta, escreveu aquela frase, que é o haikai também, né? Assim, eu queria ser você só para dizer sim, ou se alguém lhe amar como eu, não é alguém, sou eu. Isso é de uma sacação impressionante que isso foi feito lá atrás, né? E agora, com todo esse percurso que Manuca faz, ele construiu outras preciosidades poéticas, como o próprio Pop Zen, né? O próprio a Minha Palavra, que eu acho fantástico. Moderno, também, que eu acho um poema sensacional. Então, isso que me chamou a atenção, até chegar em Seu Manuel, e ele chegar a dizer a você assim, pega um lápis, uma caneta e escreve isso. E esse último verso eu também não vou ler, eu não vou ler. Estou aqui me coçando para não voltar. Tá deixando só na vontade. Isso. Tá deixando todo mundo só na vontade. E eu olho, nossa, eu vou ler apenas aquilo que eu acho que isso precisa, que lembra essa coisa do eu queria ser só para dizer sim, eu queria ser você só para dizer sim, que é assim, eu sou tão diferente do que sou, que é aquela coisa do autoconhecimento, da reflexão que o cara estava fazendo ali, doente, lutando pela vida, e conseguiu pensar. É uma coisa óbvia isso. Eu sou tão diferente do que sou. Mas ninguém tinha pensado, pelo menos eu nunca tinha lido. Li agora. Como eu falei, eu queria ser você só para dizer sim. Isso é uma paquera óbvia, mas isso está recheado de amor, de poesia, de floreio, de um bordado, de um rococó, que torna esta expressão algo sensacional. Então, essa maturidade poética que Manuca atingiu, até chegar aqui, também é algo que me chamou a atenção. A outra coisa é que ele, assim como os irmãos Campos, né, Manuca é um adepto também do que se chama concretismo, apesar de ele não ser bem específico ao ponto do concretismo. Mas ele usa a palavra, ele usa as palavras fora da norma da folha do papel. A poesia de Manuca vai para uma caixa de fósforo, vai para um livro ou vai para uma camisa. Quantas vezes a gente já viu camisas por aí que Lu nem sabe que tem, mas aparece um maluco com a poesia de Manuca estampada na camisa. Aquilo ali, eu acho que ele já fez pensando, isso é de onde eu venho, aquelas sacações de Manuca. Ele já fez pensando que as pessoas utilizariam esses versos, né, desse modo. Então, na minha escola modelo, quando eu estudava lá, alguém pichou um verso de Manuca, que eu não estou lembrado exatamente qual era. Mas eu dizia, nossa, Manuquinha, tem um verso seu lá na escola. Ele, massa! Que bom, é para isso mesmo. E eu queria dizer um pouco do Manuca, que mesmo pensando, ele mesmo, vou dizer assim, seu leito ali próximo para uma outra vida, Manuca continuou pensando em vocês, então ele continuou pensando em produzir, né? Porque, como ele costumava me falar, Rafa, a palavra me deu tudo. Então, a palavra é em primeiro plano. Isso. Então, assim, a palavra continua colocando... Assim, você hoje é uma pesquisadora, uma organizadora de acervo, do acervo Manuca Almeida. Vou até nomear agora. Acervo Manuca Almeida é organizado por Lu Almeida. Tem o memorial, né? O Memorial Manuca Isso, Almeida. Memorial Manuca Almeida. Então, que é um acervo que está aí à disposição para pesquisadores, estudantes, turistas, né? E isso tudo também é um empreendimento da palavra que Manuca deixa para vocês e para Juazeiro, e para a Bahia, e para o Brasil. O empreendedor da palavra. Pois é, exatamente. Este é o termo oficial que vamos estabelecer. Manuca foi um empreendedor da palavra. Então,
é isso que me orgulhou de falar aqui. Eu precisava falar isso. O Manuca, por vezes, foi muito... sofreu algum preconceito por querer justamente isso, né? Por ele trabalhar com a palavra e as pessoas acharem que aquilo era uma coisa absurda. Pô, ele não era médico, ele não era advogado. O Manuca era um poeta, ele só tinha poesia para se viver. Então, por que não? Por que não obter lucro da sua produção poética? Né? Pois Já é. que E isso lá, tanto se pensa sobre isso, né, Lu? nos anos de boa tarde a todos, né? A todas. Estamos aqui lançando o livro Seu Emmanuel. E você, Rafa, me deixou muito emocionada. Teve uma horinha que a lágrima baixou aqui. Do seu carinho, do seu amor, de como você leu esse livro e interpretou tão divinamente como ele é. Que, na verdade, tudo que você disse aí realmente é o que esse livro é. E eu fico muito feliz porque as pessoas que estão lendo, são poucas pessoas até agora, elas estão captando realmente toda a mensagem que Manuca deixou e eu no final, né? Porque esse livro é um livro que Manuca escreveu, que na verdade era eu e ele o tempo todo, mas claro que as palavras que jorram desse livro, quem lê, eu tenho certeza que você sente conversando com Manuca falando para você, essa é a impressão que eu tenho, porque ele traz uma linguagem, a linguagem dele, não é uma linguagem acadêmica, não é uma linguagem formal, né? É a linguagem de Manuca. Então, eu fiquei muito feliz porque você teve a visão, além de um jornalista competente, você também teve uma visão de amigo. Eu tive outros feedbacks de outras pessoas, entre eles o Felipe Melhado, que foi o editor do livro, que é jornalista também. Ele não conhecia Manuca. Ele fez uma pesquisa depois, quando a gente o contratou para esse trabalho, e ele fez um comentário por e-mail. Ele mandou um e-mail para mim, para a Dandara, para a Biano, né? Falando um comentário que eu achei uma coisa linda, porque ele fala sobre a esperança. A esperança nos dias de hoje. Como é que a gente vê a esperança? Às vezes a gente vê a esperança de uma forma negativa, porque a gente olha para o futuro e o que a gente vê no futuro? E aí a esperança, tá? Por mais que a gente diga, não, eu tenho uma esperança que dias melhores virão, mas, infelizmente, a esperança às vezes é vista como uma forma negativa. E ele fala sobre isso, que já leu tal autor, cita uns 3 autores aí grandiosos, mas diz que depois que ele leu o livro de Manuca e Lu, ele começou a ver a esperança com outros olhos. A esperança que você pode ter e viver um dia de cada vez, sem precisar aquela ansiedade. Como será que vai ser amanhã? Como vai ser o amanhã? E, de repente, ele vê a esperança de uma forma positiva. Mas eu fiquei tão feliz, Rafa. Muito feliz com as palavras dele, com as suas palavras, porque é isso que a gente quer, que ele quis transmitir, principalmente, né? Mostrar que você pode estar, a pessoa pode ter uma doença grave, mas nem por isso você pode morrer antes do tempo ou ir antes do tempo, né? Você tem que viver o hoje, de uma forma intensa, forte, e foi assim que Manuca viveu, né? E vive até hoje. Lu, às vezes, você falando que a linguagem de Manuca, às vezes eu tinha a impressão que eu estava com o livro, mas vendo um palco. Ali tinha um palco e os poemas me pareciam ali que ele estava falando. Eu ouvia a voz de Manuca. Aí eu parava, olhava assim ao redor de casa, que parecia que eu estava ouvindo. Outra coisa que me chamou, acho que essa eu vou entregar, eu vou dar esse spoiler. Que tem um momento que Manuca, não vou dizer o momento, mas tem um momento que Manuca acorda e vem uma música na cabeça. Que é uma música sensacional, que eu não vou falar o nome, que é um samba, que eu gosto muito, que foi gravado recentemente. É um samba antigo, mas foi regravado recentemente. A corda do coma, né? Isso. É.
Acorda do coma. Não, foi da outra cirurgia, né? Sim, não? Da primeira cirurgia. Isso, Da segunda cirurgia. Então, isso. E baixou assim a música todinha, eu acho que de uma música quando ele era criança ou E era uma música que ele não tinha relação nenhuma mais, Isso. assim, ouviu quando, sabe? Criança mesmo. Então, assim, tô falando criança justamente porque é um samba antigo, né? Foi recentemente gravado, mas assim, eu fiquei, nossa, e uma música que tinha totalmente. Mas é para você ver, eu acho que eu vou acabar entregando aqui, porque assim. Não, diga não. Porque assim, Lu, a letra da música tem tudo a ver com o momento que ele estava vivendo. Por mais que ele não tivesse mais ouvido a música, talvez tenha escutado de uns 3, 4 anos atrás, por conta justamente de ter tocado numa rádio, ou numa televisão, numa novela, ou algo assim do tipo. Mas como a música teve relação com ele, que disse assim, olha, eu sou duro na queda. Sou forte, sou duro na queda. Certo? Então, isso foi uma das coisas que foi disse, nossa, como Manoukian é sensacional, né? Porque, Lu, eu fico lembrando, né? Eu costumo falar, se você for conversar com as pessoas, você vai saber que eu vivo pregando isso. Assim. Manuca é uma das pessoas que eu mais sinto falta. Eu sinto falta do meu pai, que eu lembro praticamente todo dia. E de Manuca eu sinto uma falta. Eu sinto uma falta de estar trabalhando onde eu trabalhava, né? Na E ele passar gritando. E ele passar gritando, Rafa! E eu saí, ele, bora ali! E aí ia e sabe, aquilo ali me fazia falta nos inícios, naquele início da passagem de Manuca. E ter esse contato novamente, né? Às vezes eu pego o livro, vou aqui na biblioteca, pego um livro, vou folheando, vou lendo. Que às vezes eu leio a poesia e escuto a fala, né? Eu escuto o Manuca falar. O poema de Manuca, como ele falava, a palavra ela tem que sair da... Eu lembro daquele show que a gente fez dos 30 anos de poesia lá no SESC, que ele sempre dizia, a palavra tem que ser escrita para ela ser falada. Então ela tem força, né? Então assim, eu não aprendi ainda a declamar, mas assim, aquele período foi um período de oficina de aprendizado. Eu tenho uma curiosidade, Lu, na produção do livro, que é o seguinte, eu acho que isso pode ser dito quando você diz, a partir daqui, Lu é quem toma conta. Isso. Então, queria saber de você ali, como foi para você? Você pegava as coisas que estava sentindo, ou você fazia, de um certo modo, era um relato mesmo do que estava acontecendo? Era um relato. Na verdade, a gente começou juntos, porque Manuca, quem conhece bem Manuca, principalmente as filhas me ouvindo agora, quero mandar um beijo para todas, os amigos que estão aqui com a gente, todo mundo. Sintam-se abraçados, porque a gente é só gratidão a tudo isso. Agradecendo à Secretaria de Cultura de Juazeiro, né, através da Lei Aldir Blanc, que nos deu essa possibilidade de lançar esse livro, a João Gilberto e toda a equipe, Ramon e todo mundo, por a gente estar participando dessa festa literária de grande importância para Juazeiro e para toda a região, e para o Brasil e para o mundo, né? Porque aqui é um celeiro de artistas. E a gente começou, quem conhece em casa, né, a família, os filhos, a gente às vezes ficava chateado, porque Manuca, assim, ele ia para o computador e dizia, Lu, digite aqui, faça aqui esse e-mail. Escrevia no papel o e-mail para eu digitar o e-mail. E às vezes eu ficava chateada, poxa, Manuca, faça isso você mesmo. A felicidade dele foi quando entrou o WhatsApp, que ele pôde mandar mensagens de voz, né? Porque, o áudio. O áudio. Ele mandava o áudio, porque ele não gostava de digitar um texto, não gostava nada disso. Então, tudo a gente fazia. Então, esse livro não foi diferente. Eu tenho aqui vários caderninhos, vários papéis, vários cadernos, cadernetas, onde ele escrevia esse diário. Mas várias partes também foram escritas ele ditando, né? Então, todos os momentos, eu estava ali do lado,
ou escrevendo com ele, ou dizendo, isso, aquilo, pá, né? E quando ele parou de escrever, que foi no segundo procedimento, que ele teve que abrir novamente, como diz o médico, só a lataria, não ia abrir o motor ele se referia ao crânio, né? Ele começou a ter uns lapsos de memória, de esquecimento, e foi aí quando eu vi que ele nem lembrava mais, sabe? Nem pegava, não lembrava mais de pegar. Uma coisa que era automático de quase todos os dias, ele ter aquela garra, aquela força, aquela vontade de escrever, ele já não estava mais nem aí, ele estava como se estivesse em outro planeta, sabe? Sereno, tranquilo. Então, não era eu que ia chegar e dizer, vai escrever teu livro, entendeu? Então, aquilo ali eu já ia escrevendo, relatando mesmo. Era um relato do que a gente estava vivendo, né? Uma continuação de tudo aquilo que ele já vinha. Só que a diferença, né? Tudo que Manuca escrevia e escreveu nesse livro, é poesia, né? Então, tudo, ele falava com você, poesia, o tempo todo. Então, eu escrevia várias coisas que ele falava, que eu ouvia ele falando, eu escrevia, porque eu sabia que aquilo ali ia servir para o livro. E aí já fui montando, né? Aos poucos, ele gravou quase todo esse livro. Porque quando nós fomos para Barretos, eu levei meu estúdio. Como eu passei 6 meses lá, eu continuava fazendo meu programa de rádio aqui em Juazeiro, e aí possibilitava a gente, para procurar o que fazer até, né? Vamos gravar? Vamos. Aí ele gravou. Tanto é que essa abertura tem no livro, né? Você observou, né? Isso. A abertura nossa, nossa conversa. Então, aquilo ali está no livro, eu transcrevi para o livro. Então, quando eu cheguei aqui, quando eu voltei de Barretos, e 1 mês depois, eu já estava organizando. Porque ali eu senti uma necessidade por estar perto da história, né? E também a necessidade também de não esquecer algumas coisas, de alguns fatos, alguns momentos, para colocar no livro, né? E aí foi o processo, depois que eu escrevi, que achei que já estava tudo pronto, em menos de 1 ano, mandei para o Hospital de Barretos, Hospital de Amor, né, o Hospital de Câncer, para que a assessoria de imprensa lessem, né, para ver se autorizava, porque o livro praticamente é dentro do hospital, praticamente, né? E eles elogiaram muito o livro, gostaram, disse que não tirava nada, estava perfeito, mas davam um conselho para mim, que eu não lançasse agora. Isso há um ano só, depois da partida dele. Que eu esperasse, porque outras coisas iam surgindo, coisas que eu nem imaginava e iam surgir. Tudo bem, né? Aí tirava aqui, aí fui ouvir o áudio, que eu não tinha ouvido. Há 1 ano, passei 1 ano e eu não conseguia ouvir. Aí eu fui ouvir e ler o livro e o áudio, para ver se batia, se estava tudo. E aí tinha várias coisas que eu não tinha colocado no livro. Uhum. E aí tinha uma parte que ele dizia assim, Lu, aqui você bota as músicas que eu fiz em Barretos. Nessa parte aqui, ele dirigiu mesmo depois que partiu, né? Estava lá gravado. Aí eu fui procurar os arquivos e encontrei várias músicas que eu não tinha colocado. Passou um tempo depois eu recebi um depoimento da terapeuta ocupacional, que é um momento assim que um dos mais emocionantes do livro, eu acho, é a parte dela. E porque ela descreve, né? Descreve tudo perfeitamente. E aí eu fui ouvir. Quando eu vi, eu disse, não vou ficar só para mim esse depoimento que ela deu, não. Era o quê? 10 minutos de gravação. Transcrevi tudo, botei no livro. Quando foi dezembro, quer dizer, quase 4 anos depois do livro começar a escrever o livro, eu estou ouvindo alguns áudios e encontro o áudio que ele mandou para a Ivete. Aí eu disse, poxa, seria legal se entrasse tanto o áudio dele mandando para a Ivete, como a Ivete respondendo. Mas aí eu tenho que ter autorização de manhã, né? Ela que a gente não falou,
mas foi a principal responsável, né? Ela, Cíntia, a família Sangalo, a IES, eles foram responsáveis por todo esse caldeirão de amor que foi jogado em cima de Manuca, lá em Barretos. Porque a gente teve um atendimento, a gente não só por ter sido encaminhado por Ivete, mas todo mundo tem esse atendimento lá, independente, seja rico, pobre, mendigo, o que for, né? Tem o mesmo atendimento. E esse atendimento Manuca relata o tempo todo no livro, como você viu, né? E aí Dandara, Dandara fala com Cíntia pede para enviar os áudios, porque já tinha tanto tempo, né? E aí ela disse, pode colocar tudo, não tem problema. Aí pronto, quer dizer, o livro foi feito assim, 4 anos depois eu ainda estava, quase 4 anos, né? 3 anos e tanto, eu ainda estava colocando coisas. Se demorasse mais um pouquinho, eu acho não, ainda ia ter o que colocar, entendeu? Mas a gente tem vai fazer um site, e nesse site a gente vai colocar milhões de fotos, porque tem muita foto. Ele queria que tirasse fotos até de uma coisa assim que impublicável em relação à cirurgia, sabe? Sim. Tira, mas não vou colocar essa foto, não tem nada a ver, não pode, é muito triste, é alguma coisa assim, sabe? Mas ele queria que fotografasse tudo, e tudo foi fotografado. A gente saindo, a gente chegando, a gente descendo do avião, a gente chegando no primeiro dia no hospital. E isso tem no livro, né? Isso. O primeiro dia no hospital, chegando em Barretos, e por aí vai. Né? É um diário de amor, né, Lu? É. E muito amor, o tempo todo, porque o atendimento do Hospital de Amor é uma coisa assim, você acha que está em outro mundo. Outro país, outro, sei lá. Não dá para entender. O que foi mais estranho e interessante para mim foi que algumas alas do hospital têm o nome das duplas sertanejas, né? Quase todas. Mas é legal porque eles ajudam lá, né? Não, Eu disse, eu vou terminar com o meu preconceito aqui com o sertanejo universitário e vou relevar. Foi. Eu mudei um pouco meu preconceito depois daquilo. Você não tem noção do que esse pessoal faz por aquele hospital. Na época, eu não sei se ainda é, mas na época que eu estava lá, parece que era 15% pelo SUS e o resto só doações. E esses caras, eles chegam assim, Ivete também. Ivete dá shows todo ano para o hospital. Ela tem uma ala, a parte da mulher, né, de câncer de mama, é Ivete Sangalo, a ala. E ela mantém aquela, né, se não mantém 100%, não sei, mas ela mantém com shows, com doações, com tudo. E aí tem artistas que nem existem mais, né? Que está lá, mas que ajudou no início. Eu achei interessante a produção do livro, a produção literária do livro, é bem, vou chamar pretensiosa, no sentido de ter o amor. Eu acho que Manuca, a um certo ponto ali do tratamento, Lu, ele começou a desconfiar que ele não venceria nesta etapa. Então, mesmo antes ele falando de amor, que tem apenas um momento que ele diz, hoje eu fraquejei. Né? Não é exatamente esta expressão. Estou falando para não ter spoiler. Sim. Certo? Quando ele Deu fraqueja, entender, né? que ele dá uma fraquejada ali, mas logo, na próxima página, você já se revigora de amor novamente, junto com ele, e bora para a luta. Bora para a luta. Pois não. Eu falei da minha parte, agora eu quero que, assim, eu vou chamar aí os meninos para soltarem um vídeo da Dandara explicando a parte gráfica, porque tá uma coisa linda. Isso, eu ia até fazer essa provocação. Porque o livro começa com um pedacinho de papel. Ele já começa, né, chamando a atenção daqui, porque e foi rasgado mesmo. Tem um vídeo, ele foi cortado, ele não foi, sabe, não foi feito nada, ele foi rasgado mesmo. E um spoiler aqui que eu vou dar, uma coisa muito impressionante, que chamou muita atenção. Quando ele escreveu isso, eu pirei.
Porque foi uma fase que ele já estava sentindo que ia, porque ele disse, uma parte de mim não me deixa seguir nem ir embora. Então ele estava ali, né? O que é que eu faço? Nem deixa eu ir, nem deixa eu ir embora. Então, esse livro eu queria ouvir Dandara. Depois do vídeo eu vou fazer uma pergunta para você. Olá, tudo bom? Eu sou Dandara Almeida, filha do poeta e compositor Manuca Almeida e de Lua Almeida, essa que está aqui conosco nesse lançamento, que é radialista, produtora e agora autora também. Hoje eu vim falar sobre o projeto gráfico do livro Seu Emanuel, que foi assinado por mim, Dandara Almeida, e pelo meu companheiro Bruno Biano, designer também, que enfrentou comigo aí essa batalha de conseguir fazer o projeto desse livro, né? Que foi um livro tão difícil de fazer, pelo fato de todo o conteúdo e, né, ter tocado muito a gente. Mas também foi um projeto que a gente conseguiu experimentar e trazer muitas coisas que a gente sempre quis trazer um pouco pro trabalho de meu pai, né? Bom, um dos grandes diferenciais desse projeto, principalmente comparando aos outros livros de meu pai, outras publicações, é que ele foi o primeiro feito com uma grande equipe, né? Graças ao financiamento que a gente conseguiu via edital da Lei Aldir Blanc e a Secretaria de Juazeiro, mas os apoiadores também via benfeitoria, a campanha que a gente fez de financiamento coletivo, a gente conseguiu ter uma equipe que os livros anteriores meu pai nunca teve. Então, a gente contou com um editor, com um revisor, com um produtor gráfico, 2 designers, produtora executiva. Então, acho que isso foi algo que profissionalizou ainda mais o projeto e fez com que ele chegasse no resultado que a gente tanto almejava, né? Só puxando a ficha técnica aqui, então, além de eu e Biano como designers, a gente contou com o revisor Armando Almeida, irmão de meu pai, que foi quem revisou a maior parte dos livros dele. Pablo Blanco foi nosso produtor gráfico. E a gente contou também com o editor, com o Felipe Melhado, da Grafatória Edições, lá do Sul. Bom, esse livro a gente quis muito trazer não só, né, a potência que a história conta, né, do seu conteúdo, mas a gente também quis trazer um pouco dessa essência de Manuca ao longo do projeto. Então, a gente explorou muito imagens, a gente explorou muito texturas, cores que ajudassem a remeter tudo isso. Então, logo de início, uma das primeiras premissas da gente é que ele não podia ter cores muito fortes e contrastantes, porque era um livro que, querendo ou não, a história perpassa por um fato, né, de uma doença, de um episódio muito doloroso. Então, a gente queria trazer cores que trouxessem mais suavidade, mais leveza, e aí a gente chegou nos tons de amarelo e azul. E, além disso, a gente queria muito trazer esse caráter espiritual, né, que meu pai sempre teve, tanto em sua poesia, né, em diversas fases, como também nesse processo final de vida. Então, a gente trouxe esse tom mais espiritual ao longo do vídeo também do livro, também com essas cores. Além disso, a gente tinha uma questão que era explorar e trabalhar fotos, que tínhamos muitos registros, né, dessa fase, mas a grande maioria das fotos não tinha uma qualidade técnica boa para impressão. E aí o que a gente fez foi assumir uma textura e um acabamento fotográfico que daria unidade em todo o livro e, por consequência, disfarçaria um pouco, né, os problemas de resolução. E essa textura também remeteu um pouco aos zines antigos que meu pai fazia, as primeiras publicações que ele fazia, que era com xerox, né, lá nos anos 70 e 80. Além disso, ele foi um livro que contou com muitos acabamentos manuais, então a costura, a gente teve cuidado até na cor da linha da costura. Na capa, pra gente foi também super importante trazer aquele bilhetinho, né, colado à capa, que era para relembrar um pouco, tanto o fato desse livro ser um diário, ou seja, né, minha mãe fez esse trabalho de coletar e organizar esse conteúdo que tinha em vários cadernos, papéis, em vários lugares, mas ele também, durante toda a sua vida, a poesia fazia tão parte da vida dele que ele escrevia em todos os lugares. Então, esse papelzinho, ele representa um pouco isso também, né? Ele escrevia em todo e qualquer papel, em pedaço de conta, de roupa de cama. Minha mãe bem sabe dessas histórias. E até hoje a gente encontra pedaços de poesia também espalhados pela casa, dentro de livro
enfim, porque ele escrevia. E aí, pra gente foi importante que eles fossem cortados à mão para parecer que foi arrancado mesmo de um pedaço de papel. Então, acho que é um dos pontos fortes também. E para a capa, a gente quis trazer essa mescla dessa imagem, né, que é um pedaço do exame da ressonância do cérebro, né, dele, e que vai se transformando numa imagem dele no final. E também a parte do corpo, né, do câncer que deu fim à história dele, mas que, por outro lado, era de onde saía todas essas ideias, todas as poesias. Então, a gente quis brincar um pouco com essa metáfora. E o livro conta muito com isso, né, com muitas fotos, muitos registros, tem texturas que a gente usou de coisas mesmo, de recados que minha mãe deixava para ele lá em Barretos, pedaços de fragmentos de passagem aérea, bilhetes, né, e receituários e tudo mais. E aí a gente trouxe também digitalizado alguns poemas que minha mãe selecionou nesse processo, que foram feitos lá na época, alguns poucos dias antes dele falecer, e a gente trouxe também eles no livro. Então é um livro que traz esse caráter manual, cuidadoso, e essa preocupação para que ele tivesse essa leveza que o conteúdo acaba tendo. Bom, eu acho que é isso. Bom evento, parabéns para a Flijoá, estou muito feliz de a gente ter essa primeira feira literária, e um abraço. Que legal, que bom saber como foi construído a questão gráfica do livro, né? Que é uma coisa que eu já tinha chamado a atenção, mas não falei com tanto rigor técnico como o Dandara equipe, né? nos explicou agora. Que equipe sensacional. E ela explicando foi aí um que presente. Você começa a perceber da capacidade técnica e a qualidade técnica que foi porquê, empregada, né, neste livro. Isso, muito bom, muito bom. A ressonância que vai transformando no rosto dele, que aqui que foi o câncer, né? Exato. E uma coisa que até... O cuidado das cores também. Isso me chamou a atenção, a coisa da cor. Agora ela explicou os tons mais leves, já que era um momento muito difícil, né? Que poderia trazer um pouco de tristeza, solidão. O tom leve do verde, do branco, ficou assim, essencial, sensacional. E a sacada de brincar com outras texturas por conta da baixa qualidade de resolução das imagens foi uma saída perfeita. Parabéns, Dandara pessoal. Biano, muito bem, parabéns, gente. Parabéns. Recomendo para qualquer pessoa. João, pessoal da Enclai aí, ó, quiser montar uma parceria com esse pessoal, fica a dica. Pois é isso. Pois é. Sim, a pergunta que você ia fazer. Então, Lu, eu queria te fazer uma pergunta. Nesse momento todo, vivido lá nesse período de feitura deste livro, de construção do livro, eu queria saber de você como era que o Manuca reagia com a falta de ter Juazeiro ali, de ter a sua rua, os seus vizinhos, de passar pelas ruas, de rodar pela periferia, como ele gostava. Queria que você explicasse como eram as conversas com ele, que isso tem um pouco no livro, mas... Por incrível que pareça, a saudade era maior, a dor da saudade era maior do que a da doença. É verdade, Manuca não sentiu dor, graças a Deus, apesar de ter sido um câncer na cabeça. Manuca teve dores de cabeça antes de tirar. Depois que tirou, ele não teve, ele não sofreu com dor. Então, isso já foi uma bênção, a gente agradece todos os dias por ter sido como foi, né? Suave, leve. Agora, a dor da saudade de Juazeiro era muito grande. E tanto é que a psicóloga, quando ele foi levado à psicoterapeuta, foi detectado assim, olha, vamos trabalhar a cabeça dele em relação a trazer Manuca para cá. Que aqui só está seu Emmanuel. Porque lá, quando ele chegou, ele não era tratado como Manuca. Ninguém conhecia Manuca. Já no final, não. No final era Manuca, não existia Emanuel. Mas, assim, ele passou a ser Emmanuel. Né? Todo mundo só chamava seu Emanuel. E aí ela teve essa sacada, que eu fiquei impressionada. Que inteligência, né? Olha, o problema dele é esse, é trazer Manuca para cá. Aqui só está seu Emanuel. E foi isso. Aí começaram a trabalhar isso e ele teve uma evolução muito grande, uma melhora de astral, de tudo.
E 2 dias antes da partida dele, né, ele escreveu uma música, já ele sem o raciocínio, sem estar lembrando das coisas. Ele lembrava, a única poesia que ele lembrava era Pop Zen, né? Ele não lembrava mais de nada. E Manuca sempre teve uma memória assim admirável. E Pop Zen ele não esqueceu. E aí ele escreveu com Mira, que era um parceiro, que ia lá de vez em quando, foi 2 vezes visitar a gente, mora em São Paulo, e ele fez essa música. A gente pode até chamar, né, para Mira. Vamos ouvir. Vamos ouvir Mira. Nossa, Marcelo Mira. Seja bem-vindo a Juazeiro. Fala aí, galera, sou Marcelo Mira, vocalista do Alma Jam, parceiro de Manuca em mais de 100 composições, muitas, a grande maioria delas inéditas ainda, não por muito tempo, se depender de mim. E a gente teve vários momentos, apesar da distância, a gente ter feito uma amizade nos últimos anos de vida do Manuca, aqui na Terra, né? Que a vida continua, na minha visão, né? Eu conheci o Manuca, foi uma experiência muito intensa. A gente se conheceu num projeto chamado Todo de uma Canção. A gente já tinha alguns amigos em comum que já falavam que a gente tinha que se conhecer de muito tempo, Marcelo Menezes principalmente. E a gente teve esse projeto Todo de uma Canção. O Manuca veio para esse projeto através do Jal e do Marcelo. E a gente imediatamente se conectou, viu ali que tinha uma história para ser escrita juntos, e assim fizemos, né? O Manuca, toda vez que vinha a São Paulo, a gente se reunia bastante. Claro, ele tem grandes outros parceiros aqui em São Paulo, mas nas últimas vezes que ele veio para São Paulo, a gente ia lá para Casa Roxa ali do Fabrício, e a gente compunha bastante, assim, eram tardes assim de muita inspiração saindo pelos poros. Ele vinha com alguma ideia ali de letra, a gente já partia dali, e ele dava ideia de melodia e eu completava a letra dele. Era uma coisa assim muito simbiótica, muito forte e muito rápida, né? A gente terminava as músicas muito rapidamente, já com aquela sede de iniciar a próxima, né? E aí nisso a gente foi fazendo um repertório muito bacana, até que eu apresentei Manuca para um grupo de composição que eu já fazia parte, que era eu, Tato do Fala Mansa, o Zeire do Planta e Raiz e o Ivo Mozart. E aí foi sensacional, porque ele também se conectou muito rapidamente, né? Principalmente com o Tato, que ele tinha uma admiração gigantesca pelo Tato por conta do lance do forró, né? Da história do Fala Mansa. E aí, pô, virou assim o filho amado, né? Ele virou meio que um irmão mais velho nosso ali, um cara de muita experiência, né? Que já tinha a experiência de ter feito grandes hits, principalmente Esperando na Janela. Então, tudo chegou ali com respeito muito grande de todos. E aí a gente foi se desenvolvendo e gravando, e aí fomos gravados por vários artistas grandes ali, né? Jorge Mateus, o próprio Fala Mansa já gravou músicas já de cara, o Tato já saiu gravando músicas da nossa autoria ali, né? E aí por aí foi. E aí a gente continuou essa parceria até que veio, né, a doença do Manuca. Ele começou a vir menos para São Paulo, eu comecei a acompanhar mais de longe ali, mas o agravamento da doença, até que ele me falou que viria para Barretos. E aí eu vi que realmente a coisa era bem séria. E aí eu falei, vou tentar visitá-lo, né? Porque eu moro em São Paulo. E aí cheguei aí 2 vezes, né? Na primeira ele ainda estava mais lúcido, mais consciente. Na segunda ele já estava um pouquinho mais aéreo, né? Nas coisas, com um pouco de confusão. Mas ainda assim, no final, na última semana, se não me engano, dele, que eu fui visitá-lo, eu falei, vamos compor.
que eu sabia que aquilo trazia um alento para ele, e aquilo sempre foi a vida dele e a nossa conexão. E aí a gente fez uma música chamada Tá Tudo Certo, né? E que realmente foi uma música, uma despedida, né, com o Manuca. Então é isso, galera. Foi um pouquinho longo aqui, mas esse é meu depoimento. Vou cantar a canção. Tá tudo certo. Marcelo Mira e Manuca Almeida. Tá tudo certo. A cada verso um novo medo, mas já não há nenhum segredo. As coisas vão se resolver. Eu vou voltar. Tá tudo certo. Eu vou sair dessa cilada. Vou me curar dessa parada. Eu vou voltar a respirar. Tá tudo certo. Eu vou voltar pra Juazeiro, sentar no pé de cajueiro, fazer um som com meus irmãos. Tá tudo certo. É tudo uma questão de tempo, mas por enquanto eu aguento. Levo com fé no coração. Tá tudo certo. É tudo uma questão de tempo, mas por enquanto eu aguento. Levo com fé no coração. Tá tudo certo, Manuquinha. Te amo, irmão. Valeu. Haja coração, né, Rafa? Né, pessoal? Sensacional, gente. E aqui tá a letra da música, ó. Com a letrinha dele, ó. Tentando ainda escrever. Ai, ai. 2 dias antes. Então, assim, não tem dúvida. A música é belíssima. O amor, quer dizer, uma pessoa que estava sem raciocínio de repente fazer uma música dessa. É Deus mesmo, né? É impressionante. Então é isso, gente. O livro está aí, está aqui no Quintal do Poeta, está em São Paulo com Dandara, né? A distribuição do Nordeste está sendo feita por mim e Sul-Sudeste Dandara e internacional também. Temos já vendas para outros países. E é isso. 20% das vendas desse mês, do lançamento, né? Desde o início a gente já fez uma pré-venda, vai ser destinada para o Complexo Luiz. A gente vai estar destinando, que ele frequentava, e ele fala, né, do Complexo Luiz no livro. E é isso, Rafa. Enxuga as lágrimas. Assim, eu queria... Acho que a resposta à música foi a resposta melhor do que a sua que você me deu sobre a paixão dele por Juazeiro. Eu queria acho que dizer... essa conversa foi um complemento do livro, né, Rafa? Porque você viu isso que a gente está conversando, você já viu. Isso. Né? E aí, de repente, você ouvia a música que você leu. É diferente. Né? Você ouviu o áudio que você leu no livro. Eu queria dizer assim, mais uma vez, queria agradecer a todo mundo da Flijoá, em nome de João Gilberto, Ramon, Nayara, de todo mundo que compôs, que participou dessa Flijoá. É um evento sensacional, ideia maravilhosa. Queria mais uma vez agradecer a Lu pelo convite, pela participação aqui, e a todos da Flijoá também, por partilhar um pouco dessa minha admiração por Manuca e pelas minhas impressões jornalísticas também sobre o livro. Queria dizer que as pessoas que não conhecem Manuca, que não conhecem o livro Seu Emanuel, que leiam, que adquiram o livro, procurem Lu, visitem pós-pandemia, quando todo mundo estiver vacinado, aí visite o Memorial Manuca Almeida
e adquiram outros produtos também de Manuca. Tem poesia em copo, em tudo que é lugar. Tem CDs. Tem CDs para quem coleciona CD. São muitos produtos. Tem muitos produtos. Tem outros livros que vocês podem também adquirir. E, no mais, dizer que vamos ter mais livros. Não vamos deixar que os livros tenham uma taxação de imposto mais alta como o governo atual está querendo. Ou seja, o governo quer que a gente não leia, mas vamos ler sim. E minha filha acaba de chegar aqui e agora... E eu queria me despedir de vocês, queria me despedir da Feijoá. Um beijo para vocês todos. Salve Manuca Almeida, salve Lu Almeida, por manter essa memória viva dos juazeirenses. Eu sou um juazeirense muito entusiasta, torço muito por essa cidade e que tudo dê certo para todos nós. E eu vou dizer uma coisa, e tem material para a vida toda, para a minha geração, para as minhas filhas, para os netos. Então, não pensem que acabou, não. Só está começando. Tem muita coisa. E eu quero agradecer às minhas filhas, a Dandara, a Iana, a Vitória, aos netos, Fernanda, né, que é muito citada no livro, né? Isso. O Xodó, bem outro Xodó. Emanuel, que chegou agora, o netinho mais novo, que chegou depois que ele partiu, mas ele chegou, né, para vir com o nome, com a memória de Manuca. Agradecer a Ivete Sangalo, sem ela, Tito Baiense, a Mara, que fez essa ponte. Então, eu não quero citar nomes, porque você viu que a lista é grande ali naquele livro, né? Então, a família, aos irmãos, aos amigos, a todo mundo, só gratidão. E dizer que a palavra em primeiro plano. Manuca continua vivo com a sua poesia, com a sua história, e vai ser sempre assim. Logo vamos ter mais lançamentos. Viva Juazeiro, viva Fleijoá, viva Manuca Almeida. Muito obrigada, Fleijoá, João Gilberto, Ramon, Nayara, todo mundo, vocês que estão vendo. Tchau, tchau. Obrigada.